Olá, meu nome é Cristiane Ribeiro, da Faculdade Unibra, do curso de Arquitetura e Urbanismo, quinto período. A disciplina abordada é Teoria, História da Arte, Arquitetura e Cidades 4. Apresentaremos o trabalho com o tema do ecletismo, industrialização e arquitetura neocolonial, solicitado pela professora Isabela Marquim. A equipe é composta de Bárbara Santos, Cristiane Ribeiro e Moisés Costa. Olá, sou Cristiane Ribeiro e vou abordar arquitetura eclética, o que vem a ser um estilo de arquitetura eclético. O eclético, ele já se apresenta como algo diverso, que existem várias vertentes que estão contidas naquele contexto. Então, a arquitetura eclética, ela se apresenta de forma clássica, medieval, renascentista e barroca, fazendo surgir assim uma nova vertente arquitetônica. Teve o seu surgimento no final do século XIX, estando intimamente ligada às revoluções industriais da Europa e dos Estados Unidos. O ecletismo na arquitetura europeia, ele aconteceu principalmente na Inglaterra, na França e na Alemanha. Nesse cenário, a École des Beaux-Arts, ela se destacou como uma grande escola em Paris. John Hirst, crítico, teórico e historiador da arte, acreditava que a Revolução Industrial resolveria todos os problemas sociais e econômicos da época. Dizia que projeto não se podia ensinar, era inspiração. Então, a finalidade do ecletismo era atingir a verdade e harmonizar teorias que são opostas. O tema industrialização será apresentado por Moisés Costa. A industrialização foi de grande importância para o surgimento e desenvolvimento da arquitetura eclética, tendo visto que a sua origem está conectada às revoluções industriais ocorridas na Europa e nos Estados Unidos no decorrer do século XIX. Devido ao surgimento das máquinas na indústria, os avanços da engenharia se tornaram um fato marcante para esse período na arquitetura, possibilitando que novos materiais e técnicas fossem inseridos nas edificações, como por exemplo o uso do aço, do vidro, do ferro forjado e do vidro laminado. Porém, os arquitetos e profissionais da área não tinham uma base ou referência de como utilizar esses materiais nas obras. Sendo assim, foi tentando inserir esses elementos nas construções e se inspirando nos períodos passados que a industrialização se tornou um dos principais fatores para que essa mistura de estilos, conhecida como ecletismo, surgisse. Basicamente, a arquitetura eclética procurava reviver de uma nova forma os principais pontos das edificações históricas, graças às invenções da engenharia. Além disso, com a velocidade que a industrialização se desenvolvia, os novos materiais facilitavam o trabalho, o tornava mais barato e possibilitava inovações técnicas, permitindo então a massiva verticalização das cidades e também a elaboração de projetos urbanísticos e arquitetônicos nunca antes vistos. As principais características da arquitetura eclética são o crescimento das atividades de design de interiores, já que houve um foco no desenvolvimento das áreas internas, a classificação rígida nos ambientes internos, a combinação de dois ou mais estilos arquitetônicos, a presença do luxo e da riqueza nos ornamentos, a elegância e a dramaticidade nos projetos, a presença de colunas e diversos ornamentos, a existência do ferro na arquitetura, o uso da proporção nos objetos, a grandiosidade e a simetria. Bárbara Santos traz o tema arquitetura neocolonial. Nascido da reação contra o ecletismo dominante do século XX, o estilo neocolonial, hoje quase esquecido, se justificou no desejo de encontrar nas formas construtivas tradicionais do Brasil uma arquitetura que pudesse ser definida como nativa. Para muitos historiadores, é o primeiro movimento da arquitetura que se valia da mídia moderna, do cinema, bem como do desejo de padronizar e homogeneizar as cidades. Citando o autor Carlos Kessel, um dos aspectos mais interessantes do neocolonial
diz respeito à pretensão de produzir um discurso histórico que tinha como objetivo a arquitetura brasileira, como forma de construir um repertório de elementos estéticos e estruturais dotado de raízes fincadas na gênese da nacionalidade. Tal movimento se iniciou com Ricardo Severo, arquiteto e engenheiro português que apresentou uma primeira abordagem histórico-tipológica da arquitetura brasileira, ressaltando a arquitetura portuguesa ao indicar as características a serem aproveitadas na produção arquitetônica contemporânea. Em sua opinião, a arquitetura e a arte brasileiras eram ramos da expressão cultural portuguesa, aclimatada no trópico em todo o seu esplendor durante a época colonial, e ultimamente relegada ao abandono em virtude da valorização de padrões estéticos importantes na Europa. Algumas características dessa arquitetura são o uso de azulejos, por exemplo, treliças, os beirais, as varandas e os pátios ensolarados, que são bem citados e definidos em uma citação de Mariano Filho, um nome marcante desse movimento, que era um médico e amante das artes. Ele diz: a casa brasileira não poderá ser senão a nossa velha casa patriarcal, com um largo beiral de telhões de faiança, os alpendres floridos, as grandes salas quadrangulares, os velhos oratórios, onde as nossas mães fizeram as suas súplicas, os grandes sofás de alvenaria sobre a ramada das grandes mangueiras.